Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É com muita satisfação e alegria que a Primeira Igreja Batista em Bom Sucesso encontra-se nesses dias celebrando o seu 100º aniversário. Uma história marcada por muitas lutas, mas sobretudo muitas vitórias. Eu quero convidar você a, neste momento, vir comigo a conhecer parte dessa história. Quando nós chegamos ali em Bom Sucesso, nós éramos criança ainda, né? Nossos pais primeiro se converteram e frequentavam a igreja, né? Já como membros, e aí nós viemos a ser zelador. Nós tínhamos mais ou menos de 5 anos, meu irmão, eu de 5 para 6, o Mano tinha 4 anos de idade. Então, desde ali que nós começamos a trilhar ali em Bom Sucesso, congregando e morando também na igreja. Então, esse tempo foi precioso para nós, enquanto nós éramos membros e moradores, né? Nós crianças ainda não. Eu fui batizado em 1965, em agosto, então pouco tempo atrás, né? Então, para nós, com 8 anos de idade, eu já estava sendo batizado pelo pastor Vilaça, que era pastor da igreja e morava na igreja também. Ele não tinha residência, ele saiu do seminário direto para ser o pastor da nossa igreja e morava ali, era filho também, somando junto com Pedro e Adelina, Donizê, que cuidava de todo mundo, né? Também do pastor. Meus pais foram zeladores da igreja. Seu Benedito e Dona Izzy foram zeladores da igreja. E eu e meu irmão, o Pedro, nós ficávamos jogando futebol, jogando bola do lado de fora, né? E sempre ainda já próximo do horário de começar já as atividades da igreja, quando chegava a irmã Zenaide, ela via que a gente estava lá fora, pegava pela orelha e trazia para casa. Vai para o banho, seu menino, tem que começar a união de treinamento, você não pode ficar fora, anda. E trazia a gente pela orelha e colocava para dentro para tomar banho, e a gente chegava na hora certinho. Que é que a gente morava na igreja, né? Também tínhamos que gostavam de jogar futebol no pátio, que era logo ao lado. Tinha um corredor na igreja, um espaço muito precioso. E meus pais zeladores, meus pais não queriam que a gente jogasse futebol. E tínhamos lá os irmãos que mandavam bastante na igreja, né? Que era o irmão Francisco, tínhamos vários irmãos. E aí não queriam que a gente jogasse futebol naquele espaço, assim, aquele corredor da igreja. E nós gostávamos disso. Jogávamos futebol meio escondido. Só que o futebol nos trazia muitos problemas, né? Porque não podíamos jogar bola, porque tinha a vidraça da igreja e era tudo baixo, né? Como a igreja era só um andar, então a bola podia pegar nessas vidraças ali, então o pessoal não deixava a gente jogar. Mas como criança arteira, a gente dava o nosso jeito. Então, quando a gente jogava futebol, ficava alguém no murinho lá vigiando. Vai ver se vê o irmão Francisco. Se meu pai ou seu Francisco, alguém estava chegando para o futebol. Descia todo mundo do muro, todo mundo recolhia a bola, guardava, ficava todo mundo conversando como se nada tivesse acontecendo. Suados, molhados, que nem uma cachoeira, mas estava todo mundo quietinho, né? Em uma certa oportunidade, quando tivemos um pastor jovem, que era o pastor César, nós estávamos jogando futebol, o pastor chegou e nós corremos para guardar tudo, e o pastor, o que está fazendo? Nós estávamos jogando bola, pastor. Ele falou, então me arranja um short aí, Dona Izzy, que eu vou jogar bola também. E o pastor começou a jogar bola com a gente, foi maravilhoso. E nessa de o pastor jogando bola, ninguém tinha mais que vigiar nada. Se o pastor está jogando, então tudo tranquilo. E quem chegou? O irmão que mais assim bronqueava, não pode jogar bola, irmão Francisco. Quando o irmão Francisco chegou, o pastor jogando bola junto, nós ficamos na boa, né? Agora quero ver, né? Porque a gente estava jogando com o pastor. Já que estamos jogando com o pastor agora, não tem mais problema, a gente está amparado, né? E dito e feito, o irmão Francisco chegou e isso deu uma reunião de pastor com o irmão Francisco, que era o secretário da igreja na época, né? E ficou tudo resolvido e nós conseguimos a partir daí jogar o nosso futebol sem quebrar nada, com jeito, com carinho, mas conseguimos essa vitória, né? Que foi bom demais para nós.
mas foi assim um momento que o pastor passou um momento apuro lá com o irmão Francisco, mas contornar a situação em que a gente dali em diante pôde jogar um pouquinho mais tranquilo o futebol, sem quebrar nada, mas pudemos jogar futebol na igreja. Oi, meu nome é Priscila Ornelas de Paiva Chagas e eu fui apresentada nesta amada igreja, primeira de Bom Sucesso, há mais de 50 anos atrás, pela irmã Isaura, que não está mais entre nós. Cresci nessa igreja e fui uma criança muito levada, irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu pegava, quando criança, eu tinha os bancos da igreja, eu lá atrás entrava, me abaixava e vinha andando por debaixo dos bancos, puxando o pé de todos os irmãos até o primeiro banco. Diante disso, eu tenho 9 pontos no queixo, que eu quebrei o queixo 3 vezes, batendo o queixo no chão da igreja. E um tempo depois, há 30 anos atrás, em 1986, nos casamos. Nesta igreja também, primeira de Bom Sucesso. Casamos aqui nessa igreja e foi um casamento lindo, feito pelo pastor Napoleão José Vieira e Nildo Cândido Rosa. Dessa união nasceu meus 2 filhos, Diogo e Hugo Leonardo, que é a 4ª geração nesta igreja e que foram apresentados também quando bebês nesta igreja pelo pastor Gerson Antônio dos Santos. E diante disso, eu quero dizer para vocês, assim, essa é a minha história de vida. Eu, Priscila, cresci nessa igreja, fui criança, fui adolescente, fui jovem. Aqui eu me casei, criei a minha família, criei meus filhos, fiz amigos aqui maravilhosos que não estão mais na igreja, mas que nós ainda temos aquele grau, aquela corrente de amizade que é muito boa, ainda frequento a minha casa, pessoas maravilhosas, umas que eu lembro, outras que não, que fazem parte da minha vida. E dizer para vocês que é maravilhoso você viver, crescer na casa do Senhor, porque não é a igreja, é o Deus que está nessa igreja, o Deus que eu sirvo, que é um Deus maravilhoso, que faz coisas abençoadas na sua vida. Eu devo tudo a esse Deus. Aqui nessa igreja, através desse Deus maravilhoso, eu criei raízes, eu fui curada fisicamente, espiritualmente. Deus também conseguiu me dar esse casamento maravilhoso que eu mantenho até hoje. Mas, gente, não é a igreja, é sim o Deus que você serve. Se você ouvir Deus em tudo que Ele fala para você, você vai conseguir ser uma pessoa realmente fiel para o Senhor. Eu digo para vocês, nunca deixem esse Deus. O Deus, esse Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Ele faz milagres, Ele faz coisas maravilhosas na minha vida. E eu devo tudo a esse meu querido e amado Deus. E obrigada a todos. Cheguei em Bom Sucesso no ano de 1959, a convite de uma amiga. E chegando ali, permaneci algum tempo até que me decidi diante de Cristo, quando fui batizada no ano de 1960 pelo pastor Francisco de Medeiros Simas. Voltando um pouquinho, gostaria de falar que ali eu me casei no ano de 1963, tive 3 filhos que foram todos criados aqui nesta igreja e graças a Deus, né, uma alegria muito grande ter um filho que é pastor Lélio, e fui presidente da juventude, fui presidente da Sociedade de Senhoras naquele tempo, trabalhei na IBD como diretora de IBD e atuei até algum tempo, um período como educadora religiosa da igreja. Quando cheguei aqui, a igreja era uma casinha bem pequena e não tinha tantos membros como tem hoje. Mas era assim muito agradável, os irmãos muito amáveis daquela época, não é? Que nos acolheram muito bem. A liturgia do culto, a igreja batista, né? Não é como do tempo atual, mas uma igreja muito alegre, em que todos se sentiam muito confortável. A mudança do nosso templo foi uma coisa assim nos comoveu bastante, não é? Porque foi uma época de muita dificuldade, muito trabalho, e iniciou essa obra com o pastor
Napoleão, pastor Napoleão José Vieira, né? Em que todos nós nos envolvemos bastante para levantar esse templo. E foi assim, um período assim muito bom, muito assim de trabalho mesmo, mas todos faziam com alegria, muita campanha, foi muito bom. Deus estabeleceu um vínculo de amor muito grande entre a minha família e a PIB de Bom Sucesso. Momentos importantes da nossa história foram marcados neste lugar. Aqui, por exemplo, eu e a Antônia Regina ficamos noivos. A Antônia recebeu a sua Bíblia branca e em 2001 nós viemos nos casar neste lugar. Logo depois, em 2002, eu tive o primeiro grande privilégio, ministerialmente falando, de ser convidado pela Igreja Batista Nova Esperança, no Complexo do Alemão, para ali ser pastor. Após 9 anos de ministério, eu tive o segundo grande privilégio da minha vida, quando a PIB de Bom Sucesso me chamou para ser pastor presidente, um marco muito importante na minha história. Foi também aqui que, após 15 anos, eu e Antônia Regina recebemos a nossa herança da parte do Senhor. A Amable aqui nasceu. Foi também aqui, neste lugar, que ela foi apresentada ao Senhor. Fazer parte dessa história centenária da PIB de Bom Sucesso tem sido um grande privilégio para o meu ministério e um renovo espiritual para toda a minha família. A Igreja Batista em Bom Sucesso foi uma grande bênção na minha vida. Quando ali cheguei com meu esposo e 3 filhos menores, sendo o mais velho, com 12 anos, incompletos, fomos ali bem recebidos na gestão do pastor Joásio Gonzaga de Paula. Era uma simples casa, porém ampliada e um ambiente acolhedor. E eu percebi que os pastores que por ali passaram, eles nos deixaram um legado de trabalho e uma visão do reino de Deus aqui na terra. E a Igreja Batista em Bom Sucesso prosseguiu ampliando suas estacas na construção e o lançamento da pedra fundamental. Ali foram contratados convidados também, alguns seminaristas e iberistas para nos ajudar a somar ali no trabalho de Deus. Entre eles o pastor Nildo Cândido Rosa, que foi o nosso seminarista, e ao concluir o seu curso no Seminário do Sul, o convidamos para ser o nosso pastor. Ele foi um pastor dinâmico e foi muito abençoado no seu pastorado. Foi uma bênção também para a igreja. E na obra ele até contribuiu muito, enmaçando algumas paredes. Então aquela igreja marcou realmente a nossa vida. Uma grande parte da minha história eu escrevi dentro daquela igreja. E eu tenho observado que a igreja mantém a sua visão de crescimento da palavra, da obra de Deus. Ela tem mantido esta visão através do pastor atual, que ali está o pastor Wellington, que Deus o tirou de uma favela, onde ele permaneceu 7 anos trabalhando, e trouxe para ser o pastor da Igreja Batista em Bom Sucesso. E nós temos visto que a visão dele na obra de Deus é uma visão de crescimento, uma visão que tem mostrado algo que tem agradado ao Senhor. Em pouco tempo que ele está ali, já podemos ver grandes coisas construídas, porque ele é um homem de fé,
é um homem de coragem, é um homem que acreditou. E Deus ainda tem muito a fazer naquela igreja, através do pastor Wellington e dos seus irmãos que com ele trabalham. Eu gostaria de dizer a essa igreja que ela continue firme e sempre abundante na obra do Senhor. E gostaria que essa igreja mantivesse sempre o seu olhar na visão de Deus e no crescimento da obra de Deus aqui na terra. E dizer que essa igreja, ela continua no meu coração até agora. E que Deus abençoe a igreja ainda no decorrer desses 100 anos que estamos fazendo, 101, 102, 103. Quantos anos ainda a igreja vivenciar ali, que sejam para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. A Igreja de Bom Sucesso, com certeza, faz parte da minha vida, faz parte da minha história, e eu tenho certeza absoluta que foi Deus que me levou para lá, e certeza absoluta que na hora certa Deus me tirou para um novo ministério. Então é uma alegria muito grande estar aqui dando essa palavra e dizer que Deus continua no controle, que o sucesso da primeira Igreja Batista de Bom Sucesso é a minha alegria. Eu fico muito feliz com isso, em ver a igreja da forma que está hoje, em ver a igreja crescer, em ver a igreja tomar um rumo, né? Então, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam fazer aí 200 anos e que eu possa estar aqui, né? Que cada um de nós possamos estar aqui. Essa é a palavra que eu tenho para dar para a igreja. Sobre a igreja que eu conheci no início, era realmente uma igreja muito sofrida por experiências tantas pelas quais a igreja passou, dificuldade de toda a ordem, né? A igreja sem unidade, com problemas na área pastoral, do relacionamento com pastores, foram experiências que marcaram muito a igreja. Mas Deus foi abençoando, a igreja foi assumindo uma outra atitude e respondendo às mensagens, aos desafios, à evangelização. Nós tínhamos uma congregação ali no Morro de Manguinhos, que hoje é a Igreja Memorial Batista ali em Manguinhos. E quando eu tive a oportunidade de trazer de volta a igreja que estava num outro imóvel provisório para o templo, a primeira parte do templo novo, aí era só festa, era muita alegria. E quando eu cheguei a essa conclusão inesperada de deixar o ministério, eu, na verdade, poderia continuar muito bem. A igreja não tinha motivo para eu sair da igreja. A igreja me amava. As exceções eram poucas. Mas eu, muito jovem, naquele meu entusiasmo, eu tomei uma decisão um pouco tempestiva e deixei o ministério quando poderia ter permanecido lá. Então, deixei uma igreja renovada, com muitos membros novos que nós batizamos, com uma outra visão de cooperação denominacional, outra visão de missões, outra visão de educação cristã, outra visão de assistência social às pessoas carentes, enfim. A igreja tinha uma nova visão, e uma nova postura, e uma nova vivência. Essa era uma igreja boa, uma igreja da qual eu deixei, com muita saudade eu tenho hoje. Mas, William, um dos lances interessantes que eu me lembro é que, tão logo eu cheguei para a Igreja de Bom Sucesso, em face dessas ocorrências que em nada foram alegres, eu achei muito interessante que um dos membros da igreja, um dos mais queridos e cooperadores, que era o irmão Geoval, já na glória com certeza, ele me procurou e teve o cuidado de dizer: pastor, nós temos aprendido uma lição muito preciosa, é que não se pode levantar a mão contra o ungido do Senhor. Eu acho que a intenção dele era me tranquilizar, sabendo que a igreja agora tinha uma outra percepção, uma outra interpretação de tudo aquilo que tinha acontecido, e ela estava crescendo nesse relacionamento com o pastor e tendo uma outra atitude. Mas eu achei muito engraçado: pastor, aprendemos que não se pode levantar a mão contra o pastor, contra o ungido do Senhor.
Essa foi uma coisa que marcou muito. Logo no início, assim, foi uma coisa muito informal e que eu guardo na minha lembrança. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar compartilhando com essa igreja do seu centenário. Agradecido a Deus por essa igreja existir. Em 65 eu cheguei aqui e me batizei em 66. Portanto, no dia 16 de março de 1965, eu estava fazendo a minha decisão. E toda vez que essa igreja completa ano, eu também completo o ano de conversão. Meus parabéns, igreja, que Deus ilumina os pastores que aqui passaram, pastor Napoleão José Vieira, pastor Nildo e outros tantos pastores. Fui batizado pelo pastor José Vilaça da Silva, que não se encontra mais aqui conosco há alguns anos, e hoje faço parte da Igreja Batista Memorial em Manguinhos, filho dessa igreja. É uma honra estar aqui ao lado da minha esposa, ao lado de vocês. Que Deus o abençoe, esta igreja e todo o seu mistério. Em primeiro lugar, eu quero felicitar a Igreja Batista Primeira de Bom Sucesso pelos 100 anos que está completando. E quero dizer que tive a satisfação de participar um pouco da história desta boa e querida e amada Igreja de Cristo Jesus Nosso Senhor. Eu sou o pastor Joás Gonzaga de Paula, que por 2 vezes tive a satisfação, a alegria de pastorear esta igreja, ainda que em caráter de interinidade. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de pastorear esta igreja. Meus irmãos, os irmãos ainda têm muito pela frente e a nossa oração sincera é que Deus continue abençoando esta igreja e que ela rume para o seu 2º centenário. Complete o primeiro e rume para o 2º, sempre vitoriosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaria de expressar a gratidão do meu coração em participar do centenário da Primeira Igreja Batista de Bom Sucesso. Parabéns, querida Igreja amada do Senhor Jesus, muito amada também nossa e dos que aqui passaram e deram parte da sua vida. Cheguei aqui em 1977 como seminarista e pude trabalhar aqui até 87, quando saí em setembro para assumir um trabalho missionário no norte de Minas Gerais. Quanta história aqui vivemos com os irmãos, com a juventude, com a igreja, com a congregação lá no Amorim, que ajudamos a começar. E nós louvamos a Deus porque é uma igreja missionária, tem muitas filhas, tem feito avançar o reino do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja realmente que está cumprindo o seu papel. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Receba o nosso abraço e da nossa família, no nome do Senhor Jesus. Amém. Somos a geração centenária. Deus nos deu o privilégio deste tempo, viver com essa amada igreja o marco histórico de 100 anos de vida. Somos a geração que encerra um ciclo de 100 anos, ao mesmo tempo, a geração que inicia outro ciclo de mais 100 anos que poderão vir a existir se Jesus não voltar antes. Para o novo ciclo de 100 anos que inauguramos nesse tempo, desejamos ser a Igreja de Cristo comissionada a alimentar a multidão que se achega para o grande banquete, pois, a propósito do texto de Lucas, capítulo 9, versículos 12 e 13, entendemos que a missão dá-lhe voz de comer é bíblica, pessoal e
intransferível e direcionada aos discípulos de Cristo, inclusive os que estão aqui da atualidade. Diante desta missão dada por Jesus, os discípulos perguntaram: onde compraremos pão, Jesus, para este povo comer? E o que é isto, Senhor, para tanta gente? Essas perguntas foram silenciadas na medida em que os discípulos entenderam dois princípios do Evangelho integral do Senhor Jesus, também importantes na compreensão da igreja que deseja avançar por mais 100 anos. Primeiro princípio: é importante dispor do alimento, independentemente dos lugares e tempos difíceis que enfrentamos. Mesmo estando em lugares desertos, como os discípulos do Senhor Jesus estiveram, ainda assim é possível ouvir de Jesus a ordem para saciar a fome dos que perecem. Não há como despedir, gente, multidões famintas em meio aos desertos da vida, como se o alimento estivesse fora de nosso alcance. O convite à mesa do banquete é responsabilidade dos que um dia experimentaram da alegria de serem saciados pelo pão vivo que desceu dos céus. Lucas, capítulo 14, versículos 15 e 22, ensina que na mesa do banquete ainda há lugar. E felizes serão aqueles que comer do banquete do reino de Deus. O segundo princípio, também importante para a nossa compreensão da igreja que deseja avançar por mais 100 anos, é dispor do alimento independentemente da fartura visível aos olhos. Com apenas 5 pães e 2 peixes, os discípulos entenderam que a provisão não é gerada nas possibilidades humanas, mas nos milagres operados pelo poder de Deus. A fome envolve várias carências nos dias de hoje e que incluem aspectos físicos, mentais, emocionais e também, principalmente, espirituais. Por isso, temos responsabilidades que nos desafiam a ser uma igreja em movimento e relevante em meio a uma sociedade que clama e precisa ser saciada integralmente. O clamor do povo: Senhor, dá-nos sempre deste pão, ainda permanece. Para esses, sempre teremos a resposta que Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e também aquele que vem a mim nunca terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O banquete já foi posto à mesa. Que nesse novo tempo e em todos os outros anos que o Senhor nos permitir viver, estejamos prontos a anunciar depressa que ainda há lugar na mesa do Senhor. Que estejamos dispostos a cumprir com ousadia e fé a grande ordem do Messias: dá-lhes voz de comer. Porque eu amo a tua casa.